nós estamos aqui para discutirmos o terceiro programa do professor Jorge, refletindo sobre a vida boa, cujo tema de hoje é a liberdade de ser ladrão. Quem quiser pode se reportar aos programas anteriores, que o primeiro foi o problema ético, o segundo foi a ética do bandido, né? E hoje nós vamos falar, o professor vai trazer para a gente a liberdade de ser ladrão. Se pessoas instruídas, dedicadas ao estudo, têm certa dificuldade para resolver o problema ético, como que seria, então, as pessoas que não têm a menor vontade ou interesse de estudar ou de ter um esforço intelectivo para compreender um assunto desse porte? Ele traz essa reflexão. Como que as pessoas podem falar ou agir ética se não sabem o que é ética? E essa confusão traz muitos problemas. Traz problemas na educação dos jovens, das crianças e jovens, e favorece em demasia a ação criminosa. Então essa confusão ela é favorecedora aos conflitos de interesses. E isso já vem lá de trás, porque lá na Idade Média não tinha confusão sobre moral. Não tinha confusão sobre ética. Se vocês me permitem, eu quero ler uma psicografia. Para que conhecer? Para que estudar? Se ainda há quem não entenda, tire a venda. Há uma grande confusão na relação entre pessoas. Não tem os mesmos valores de antes, tão importantes para a formação histórica. Hoje, o que importa é o carnaval. Antes, prometia uma ordem, e na era medieval, o homem era mais central na sua ação, tinha orientação. Hoje, há apenas ostentação da banalidade, da mediocridade, da infantilidade, de ser corrompido e incontido na sua vaidade de sabe-tudo, corre o mundo no seu egoísmo plantado por aqueles que sabem o que querem e fazem o que podem para manter todo alienado no cercado da ilusão, sem razão. Essa confusão a respeito de ética ela foi se intensificando ao longo dos últimos séculos, né? Então, como a Márcia já colocou, na Idade Média, a moral, conhecimentos, não existia confusão a respeito desse tema, sobre ética. O comportamento bom e o comportamento mau eram bem definidos, né? Então, na Idade Média, você tinha o nobre, que era a classe dominante, a nobreza, que era a classe dominante, e você também tinha lá os burgueses, ou os comerciantes, que era uma classe marginalizada, né? Na medida que esses comerciantes eles obtinham lucro no comércio, nas relações que eles tinham. Mas a igreja da época condenava o lucro, né? Não era bem quisto. No entanto, eles começaram a ganhar um certo prestígio, por quê? Porque eles começaram a financiar guerras, emprestar dinheiro aos nobres. Então isso deu um prestígio para os burgueses e eles começaram a ter a pretensão de assumir o poder. E para ascender ao poder, eles se utilizaram de diversos meios. Então, por exemplo, eles incentivaram filósofos, cientistas e inclusive rebeldes da igreja. Então, pessoas ligadas à igreja que se rebelaram e consequentemente, estabeleceram a reforma protestante. Então, o protestantismo, por sua vez, já não condenava o lucro. Pelo contrário, ele falava que o homem devia buscar o lucro e a riqueza, porque isso era uma bênção. Então, passaram-se os anos, o capitalismo, a burguesia se instalou no poder, mas ela conviveu bem com a religião. Não teve uma ruptura, né, nesse aspecto moral. Houve mudanças ideológicas, mas não se tinha uma confusão a respeito do saber ético. Essa confusão ela vai se intensificar na medida que surgem, mais para frente, os movimentos socialistas, né, a ideologia socialista.
Então, os socialistas, eles defendiam, entre outras coisas, uma parcela maior para os proletários na distribuição de riquezas, né? E também eles romperam com a religião, porque eles falavam o seguinte, que a religião era um instrumento usado por poderosos para manter o proletariado submisso e explorado por esses superiores, né? Então, a partir daí, desse confronto de interesses entre os interesses socialistas e os interesses capitalistas, é que começa a agravar essa confusão a respeito sobre a ética, né? Então, as pessoas, as duas ideologias vão tentar convencer as pessoas a viverem conforme as suas doutrinas, né? E na medida que as pessoas vivem seguem uma doutrina ou outra, elas vão sendo controladas de modo a viverem em conflito umas com as outras da ideologia contrária, né? Então, o fato que a gente já viu é que começou, né, a partir desse conflito, começa o seguinte, que ambas ideologias vão começar a estabelecer para as pessoas princípios e valores princípios e valores econômicos e políticos em substituição aos princípios anteriores, que eram princípios e valores da moral cristã, né? Então as pessoas começaram a desejar uma falsa liberdade. Por que falsa? Porque ela é dada de acordo com os interesses da ideologia. E nessa busca por essa falsa liberdade, o indivíduo começou a buscar nas relações apenas vantagens e com desprezo ao saber moral, né? Então, na verdade, essa falsa liberdade individual você veio demonstrando, e o professor faz isso no terceiro programa, demonstrando que o indivíduo amestrado, adestrado, doutrinado ideologicamente por uma ou outra corrente ideológica, você não pode falar em liberdade individual. E ao buscar aquilo que o doutrinador, né, de uma corrente ou outra ideológica quer que ele siga, ele pode acreditar que é um desejo dele, mas não é. Ele está seguindo uma ordem dentro desse processo de adestramento. Então, o que o professor chama a atenção nessa parte, o indivíduo ele menospreza aquilo que seriam as necessidades íntimas, necessidades morais e éticas, em detrimento a essa busca, seja por uma vantagem econômica, seja por uma vantagem numa posição hierárquica dentro da sociedade. Por quê? Numa corrente ideológica é dito, vá, lute e compre a sua liberdade individual. E na outra corrente ideológica é prometido que o Estado vai fazer essa distribuição de riquezas. E o indivíduo, seja estando submetido a uma ou outra corrente ideológica, ele não percebe que essas necessidades íntimas, essas necessidades morais, éticas, são desprezadas. Então, ao não perceber, ele vai passar a competir o tempo todo buscando essas vantagens, né, nas relações, vantagens econômicas e vantagens políticas, hierárquicas dentro da sociedade. E ao competir, ele não percebe que ele também é levado a odiar. E odiando, ele é levado a odiar seja a burguesia, seja o comunista, seja o anarquista, seja o fascista, e ele também vai ser odiado, porque esse processo de adestramento leva ele a odiar e a ser odiado. E sendo odiado, eu vou dar como exemplo um exemplo que seria uma metáfora, né? Pegando a família como exemplo para simbolizar a sociedade. Então você pode ter uma família onde os membros dessa família eles se unem, eles vivem em harmonia e um colabora com o outro. Se você tiver um bandido, um ladrão invadindo a residência, a casa dessa família, essa família ela vai se juntar, ela vai se unir para expulsar esse bandido, esse ladrão. Agora, se você tem uma família indivíduos que estão se odiando, indivíduos que estão em conflito o tempo todo, em desarmonia o tempo todo, o bandido o ladrão ele vai entrar nessa casa, nem vai ser percebida a presença desse ladrão. Por quê?
porque os indivíduos da casa estão com a atenção voltada ou distraídos para ficarem em conflito entre si. Então esse bandido ele entra, invade, leva tudo que puder levar, ou seja, essa ação de ódio, ela beneficia, serve para a ética do bandido e serve para a ética de todo aquele que está sendo beneficiado com essa distração através do ódio. Então essa confusão ela vai beneficiar tanto o bandido quanto o indivíduo, o adestrador, né, que está se beneficiando dessa distração onde os indivíduos estão em conflito dentro de uma sociedade. E o indivíduo também adestrado, o abstrado, ele não vai perceber, ele acredita que tem uma liberdade individual, mas não percebe que está cheio de deveres. Então ele deve acordar cedo para ir trabalhar, ele deve frequentar uma faculdade, buscar um diploma, ele deve participar de greve, ele deve participar de passeatas, ele deve ter o corpo modelado de acordo com aquilo que é dito para ele, ele deve ser desejado, ele deve ser gostoso ou gostosa. Então são deveres que o indivíduo é levado o tempo todo, de maneira até cruel mesmo, a correr atrás. E como a gente vai poder falar de uma liberdade individual? Não se pode falar de uma liberdade individual. Mas educadores falam sobre essa liberdade individual, entendendo até que os educadores querem plateia. Para ter plateia, vai ter que falar aquilo que os adestrados estão gostando ou que aprenderam a gostar, de que são livres, que têm escolha própria, pessoal. Então, o que os educadores fazem é fazer um discurso, uma retórica politicamente correta, mas como o professor está demonstrando, contraditória. A pessoa vive numa prisão de deveres e acredita que está sendo livre ao fazer as suas escolhas por um corpo sarado ou por uma viagem que vai fazer, entendendo que são todas escolhas próprias. Já o professor não se propõe a fazer discurso politicamente correto. Ele, ao contrário, ele fala para as pessoas, entendendo, confiando que aqueles que o assistem podem exercitar a sua inteligência racional. A partir dali, o que é preciso fazer para você desenvolver um raciocínio? Ele parte de uma prévia definição do que é ética. Então, a partir de uma definição, você pode construir um desenvolvimento racional. E qual seria, então, a definição que ele nos apresenta, né, diante de tanta confusão? Ética é uma ação para um bem social. Ele deixa muito claro nesse programa que bem não tem nada a ver com valores religiosos ou dessa ética antiga que nós estávamos vendo que a sociedade tinha, ou com valores abstratos, como muitos educadores, filósofos falam que é ética. Ao contrário, o bem ou o mal são coisas que podem ser observadas na nossa prática, na nossa vida dentro da sociedade, entendendo então que é uma ação que beneficia a sociedade, o convívio social, para que a pessoa possa ter essa ação, ela tem que ter um objetivo. Então, por isso que ele está falando com pessoas racionais. É alguém que pode estabelecer uma meta para a sua vida e seguir essa meta. Nós não estamos falando dos adestrados. Dali, então, o indivíduo é capaz, sim, de escolher, tendo essa capacidade racional, de escolher entre fazer o bem social ou fazer o mal social. E para deixar claro que o bem e o mal são coisas muito fáceis, digamos assim, são muito concretas, materiais, ele dá o seguinte exemplo. Tanto os políticos, hoje nós vivemos num país que está numa situação lamentável, né? Os políticos inescrupulosos, como os bandidos, eles tomam conta do país de modo que a ação deles, esta ação que eles provocaram, é que trouxe as consequências que nós vivemos hoje. O que é esse mal?
O mal é o que a gente tem em função do quê? Do roubo aos cofres públicos. Nós sabemos do sistema de saúde como está, né, trazendo de volta até doenças que supostamente estariam superadas. Ou seja, eram controlados de alguma maneira até agora, mas hoje não é mais. Então, é uma espécie de genocídio, não só apenas da ação dos bandidos, mas desses políticos corruptos também. Então, essa clareza do que é mal, a gente pode observar concretamente, materialmente na nossa vida, no próprio sofrimento que todos estão tendo que suportar. Então, o que o professor coloca também é que essa escolha ética, seja para o bem social ou para o mal social, implica em deveres, implica em compromissos que as pessoas têm. Então, qualquer noção de liberdade aí, de uma ausência de limites, é falsa mesmo. Ele está falando de deveres e compromissos. Quem se compromete com o mal, ele vai trabalhar para destruir a organização social, né? O bem, a paz que a gente pode ter dentro da sociedade. Assim como quem se compromete com o bem. Ele faz, ele pensa, ele age de uma maneira a agregar as pessoas, a trazer uma tranquilidade. É isso que significa a ética enquanto uma ação para o bem social. Então, Sandra, dentro disso que você colocou, seja qual for a escolha do indivíduo, racional ou não raciocinando, ele vai ter uma escolha. Seja qual for ela, para o bem ou para o mal, ele vai se comprometer com ela, vai ter deveres e responsabilidades. Porque essas são qualidades do ser humano. O animal irracional, ele não tem condição de se comprometer com deveres morais. Então, o que a gente vê? Os animais irracionais, o que acontece com eles? Eles não têm escolha. Eles têm um adestrador ou um amestrador que vai treiná-los para a sua aprendizagem. E o adestrador vai treiná-los, é claro, no que é bom para o adestrador e não para o que é bom para o animal. O indivíduo alienado da sua necessidade de boas relações sociais, de bom convívio social, o que vai acontecer com ele? Da mesma forma, ele foi adestrado pelos educadores que você colocou lá atrás. Então, veja, o animal irracional, ele é adestrado e emite a resposta para a qual foi adestrado. E o alienado também. Então, é muito difícil, por exemplo, para uma pessoa ensinar um gato ou um cachorro a não defecar, não fazer xixi na sala, no tapete da sala ou dentro de casa. Da mesma forma, vai ser muito difícil e tem que ter muita paciência para ensinar um indivíduo alienado das suas necessidades íntimas de bom relacionamento a não defecar nas relações sociais, que, aliás, ele já começa a fazer lá na família. É lá que ele começa a defecar e a não entender, através da sua educação, essa situação do bem social. E você falou da definição de ética, né? Entendendo a ética naquela breve definição que o professor colocou, como a conduta humana que atende aos princípios do bem e do bom relacionamento, não há escolha. Se você não está fazendo esta conduta do bem e do bom relacionamento, você está fazendo outra. E se está fazendo outra e não é essa, você está praticando então uma conduta do mal. Bom, diante dessa situação, alguém que não entende direito, pode dizer assim, mas esse negócio de bem e mal, a gente já sabe como é que é, cada um tem o seu. Vai tentar relativizar a questão do bem e do mal. E pode até colocar, olha, eu dou esmola para um sujeito, eu estou fazendo bem, eu acho que estou fazendo bem. Aí o sujeito enche a cara no bar, é atropelado na rua, e agora, estou fazendo bem ou estou fazendo mal? Querendo arrastar a gente aí para uma outra coisa que já não é mais a ética. Quando a pessoa levanta essa suposta dúvida, porque se ela sabe que ela dando dinheiro, o indivíduo ele vai se embriagar. Se embriagando, ele pode sofrer um acidente, então ela sabe que ela não deve dar o dinheiro. Então ela não tem uma dúvida, é falsa essa dúvida, ela tem uma certeza.
E essa certeza que ela tem é que o bem, aquilo que é bem para ela, não é bem para o outro. Ela traz essa discussão para valores individuais. Então ela vai querer dizer que aquilo que é bem para um não é bem para o outro, né? E ela também levanta a própria questão da caridade. E quando o professor fala de bem social, está implícito os interesses particulares. Então, quando se fala de ética, você fala de uma relação do indivíduo com um todo, com a sociedade. Aí ele explica o quê? Ele explica que sociedade é um agrupamento de pessoas que se juntam por um tempo prolongado, né, demorado, por um tempo longo, e com o objetivo de conseguir alguma coisa que isoladamente, que sozinha, não conseguiriam. E ele traz para demonstrar isso o exemplo da formação da família. Então, para eu estar aqui hoje, para eu estar aqui interagindo com vocês, houve uma sociedade matrimonial entre os meus pais. Essa sociedade entre eles possibilitou que eu estivesse aqui. Eu, isoladamente, eu não conseguiria isso. Então, a sociedade, ela contém isso. Está implícito um objetivo comum a ser realizado. Está implícito ações de cooperação para poder atingir esse objetivo. Está implícito normas, né, o estabelecimento de regras que dão uma ordem para que esses comportamentos eles colaborem para se atingir o objetivo que é comum, que é social. Ainda falando dessa questão familiar, porque ele dá bem esse exemplo, ele usa até a própria família como exemplo, né? Ele coloca que, essa questão dessa colaboração de indivíduos para atingir um bem comum. Então ele lembra, papai e mamãe lá atrás um dia resolveram se unir e formar uma família. Para isso, cada um deles assumiu papéis sociais. O pai dele foi ganhar o que era se esperar na época, o dinheiro, foi ganhar o sustento, né, prover a casa do sustento, e a mãe arcou com os compromissos de cuidar da casa e dos filhos. E essa união, essa colaboração, essas atividades proporcionaram a formação da família e a boa educação dos filhos, inclusive. Aí alguém poderia até dizer, puxa, mas se essa definição de ética, que é a ação para o bem social, é tão simples e fácil assim, por que ela não é utilizada na educação? O Júnior explicou bem, por causa dos interesses políticos e econômicos, que a gente sabe que essa definição, que era mais de base religiosa, ela foi trocada pela ideia de liberdade individual. E essa liberdade, essa palavra liberdade, ela encanta, né? Ela é utilizada de uma maneira como se a pessoa soubesse exatamente o que é a liberdade. Eu quero buscar a minha liberdade, ela fala, né? Eu tenho que ser livre, eu vou buscar a liberdade. Só que essa liberdade, ela é usada para justificar o quê? Justamente a não colaboração social. O indivíduo vai andar de bicicleta na calçada, por exemplo. Mostra bem isso. A liberdade permite que ele ande na calçada, mas ele não percebe que ao fazer isso, ele está promovendo um mal social, né? E interessante que essa questão de liberdade, pregada dessa maneira, se a gente for analisar a fundo, e o professor analisa a fundo, percebe-se que ela é uma quimera, que ela é uma ilusão, que ela é uma mentira, porque a liberdade não existe. A Patrícia falou bem a questão dos deveres. Mesmo dentro dessa ideologia, o indivíduo deve fazer isso, deve fazer aquilo e deve fazer aquilo outro, né? Deve fazer greve e tal e tudo mais. Só que essa liberdade, enquanto ausência de limites, ela só pode ser entendida numa situação momentânea de ausência de um determinado limite. O professor dá o exemplo. Agora estou sem algemas nos meus pulsos, então estou livre de algemas nos meus pulsos.
E ele em seguida coloca, mas eu não estou livre de laços amorosos que me prendem a amigos e parentes. Pois bem, então na continuação do programa, o professor Jorge ele fala mais sobre a liberdade. Ele explica que liberdade, significando a ausência de limitações para a conduta, é uma mentira, é uma ilusão, é uma fantasia. Você tem lá um indivíduo, por exemplo, que ele diz, pode parecer muito bonito quando ele diz que ele é livre para voar como um pássaro. Só que um pássaro, quando está voando, ele não é limitado pela utilização de avião, parapente, asa delta, ele não precisa de nada disso. A sua ação de voar não está limitada pelo uso desses aparelhos. Um pássaro também não está limitado com as preocupações de decolagem, aterrissagem, gasto de combustível. Ele não tem essas limitações quando ele está voando. Assim, o indivíduo que está na sociedade, ele pode dizer que ele é livre. Quando está na sociedade, ele diz que ele é livre, ele repete que ele é livre. Só que isso é uma grande mentira. Por quê? Porque a conduta dele está limitada ao dever social. A conduta dele está limitada ao cumprimento dos deveres sociais tais como ele tem que cumprir, ele tem o dever de ser obediente às leis, ele tem o dever de proteger a natureza, ele tem o dever de educar os seus semelhantes, ele tem o dever também de respeitar as pessoas que participam da sociedade, da comunidade que ele está inserido. Então ele pode, e o professor explica na continuidade, que ele pode fugir desses deveres de colaboração na sociedade, existentes na sociedade, e ficar somente vivendo como um parasita. O que significa viver como parasita? Só usufruindo das benesses que o coletivo social proporciona, tais como alimentação, vestuário, o conforto de um lar, né? Então ele só fica usufruindo. Desde que ele nasce, ele recebeu todos os benefícios que a sociedade pode lhe proporcionar. Recebeu educação, ele recebeu o amparo dos pais, recebeu o amparo de médicos e de todos aqueles que fizeram com que ele chegasse até uma certa idade, sadio, sarado, enfim, de todos esses benefícios que recebeu. Então, se ele deve alguma coisa a alguém e não paga, ele é o quê? Ele é caloteiro, ele é ingrato, né? Inclusive, o indivíduo não vai se colocar aí para uma ilha somente para fugir dos compromissos morais. Por quê? Porque lá ele vai se sujeitar a intempéries, vai se sujeitar a doenças. Inclusive, provavelmente ele vai levar a roupa que ele recebeu, ele vai levar uma faca que a sociedade lhe proporcionou. E todo o conhecimento que ele tem. E todo o conhecimento, né, para viver lá naquela floresta isolada. Né? E, inclusive, o que acontece é essa mentira sobre a moral, sobre uma moral individual, né, é tão assim, escancarada. Por quê? Porque ele depende da moral de outras pessoas que não o assassinam, que, de certa forma, estando do jeito que está, de certa forma o respeitam. Né? Então, quando ele fala isso, ele fala o quê? Ele fala isso porque enfiaram dentro da cabeça dele e ele repete como um papagaio e como aquele gato amestrado que ali se referiu. De fato, nesse sentido, né, o professor até propõe um exemplo para configurar essa situação de que o indivíduo ele não tem realmente como ser autossuficiente, ele depende da sociedade em tudo. Ele não faz as próprias coisas, não faz as próprias roupas, não faz a própria comida, não produz, né, tudo o que ele precisa. E por isso, no exemplo que o professor Jorge evoca, imagine, por exemplo, uma sociedade comercial entre dois sócios, uma sociedade limitada, uma empresa. Um dos sócios vai lá, acorda cedo, trabalha. O outro sócio só aparece no fim do mês para pegar o lucro, para pegar o dinheiro, o resultado da empresa. E ele se diz livre, né? Ele tem tempo, né? Ele se diz livre. Ele é livre? É um absurdo dizer isso. Ele está usando, na verdade, recursos que foram produzidos por outros. Né? Então, nesse sentido,
essa situação, e ele coloca nesse exemplo, que quando o indivíduo só tira, só usufrui daquilo que outros produzem, sem uma retribuição, sem ter a reciprocidade, ele é um praticante da ética do bandido. Tá? Ele é equivalente aos políticos, lá que a Sandra citou, né? Equivalente ao bandido que está preocupado só com a sua situação individual. Por exemplo, deu certo, a ética do bandido é essa, né? Deu certo, quer dizer, eu estou vivo, consegui me manter, está ótimo, sem pensar nas consequências. Né? Então, esse é um fato concreto da realidade perfeitamente observável. E aí ele conclui, né, o programa colocando assim, que perfeito, o indivíduo ele tem esse comportamento de roubar, né, de tirar sem dar nada em troca. Mas por que ele faz isso? Qual é o que o motiva? Aí é que ele evoca, né, o estudo da psicologia racional. A psicologia racional é a ciência que vai explicar de maneira profunda o que está motivando, quais são os motivadores, quais são os princípios que norteiam esse tipo de comportamento. E toda essa liberdade pregada, né, que nós pudemos ver na sequência lógica que o professor trouxe no programa, é uma liberdade de quimeras. Sim. Né? As pessoas falam da liberdade, as pessoas pregam sobre a liberdade, as pessoas buscam a tal de liberdade, mas sempre tendo um amparo por trás social que ela nem desconfia e que ela não considera, por isso que ela é ingrata, né? Por isso que ela não tem esse senso da reciprocidade. Por quê? Porque ela recebe, né? Ela não consegue, né, Rogério, ir sozinha numa floresta e viver sozinha, porque ela vai no mínimo levar com ela alguns apetrechos que ela conquistou dentro de uma sociedade que outras pessoas puderam proporcionar para ela. E essa liberdade, né, que ele diz ter, o que ele diz buscar, o que é pregada, é uma ideia de independência. E nós todos, como o Miguel mostrou bem, o Rogério mostrou bem, né, nós somos extremamente dependentes. Dependentes do quê? Da sociedade. Começando sendo dependentes de papai e mamãe lá atrás, né, que nos promoveram, né, possibilitaram que a gente crescesse com saúde e tudo mais. Estamos aqui hoje discutindo, conversando. Essa dependência, ela é evidente. Não tem como você imaginar um indivíduo sem que ele seja dependente. Eu atendi esses dias uma professora e ela estava tentando trabalhar com as crianças as questões energéticas, o quanto que um influencia o outro energeticamente. E ela então fez uma experiência, pegou plantinhas, né, duas plantinhas com a mesma idade, do mesmo jeitinho, e ela queria uma turma para ser do mal e uma turma para ser do bem. A turma do mal deveria xingar a plantinha, falar palavrão, colocar a plantinha para escutar funk, não cuidar dela direito, era o que era para fazer. E a turma do bem era para cuidar com muito carinho e tudo mais. E ela se viu em papos de aranha, porque ninguém queria ser da turma do bem. Toda criançada queria. Quem vai ser da turma do bem, quem vai ser da turma do mal? Você da turma do bem, todo mundo queria ser da turma do mal. Então, realmente, não é algo teórico, é algo muito prático, a questão da sua conduta estar encaminhada para uma conduta do mal. Então, assim, as crianças, evidentemente, sabem qual é o comportamento mal. Mas esse comportamento mal é, de certa maneira, valorizado. Ele acaba sendo bom, porque ele é o comportamento que vai estar em evidência, que vai ser valorizado, que vai ser aplaudido. Mas só é valorizado a partir do momento que a gente vem dos programas anteriores falando da ética do bandido. Né? Se o bandido tira, se o bandido mata, se o bandido rouba, se estupra... E consegue as coisas, tem sucesso, é um sucesso. Não, ele só pode ser o modelo a ser seguido do que é bondade, né? De tirar proveito próprio. Essa bondade tem que ser o benefício individual. Por isso que a pessoa se acha livre, mas sem medir consequências do convívio social que ela não tem, mesmo achando que ela é livre. Então, eu atendi um rapaz que foi trazido ao meu consultório, um garoto de 12 anos,
que já estava com uma conduta não adequada para o bem-estar social, e ele me disse claramente assim, eu perguntei, mas o que você pretende da sua vida? Ele falou, eu quero ser um bandido, mas não esse bandidinho mequetrefe, de esquininha, eu quero sair na capa da revista Veja. Ele falou assim para mim. É porque a capa da revista Veja tem trazido só bandidos. É o pensamento, é a questão de... Então ele quer ser bandido. Qualquer um. Haja vista que nós estamos num estado de corrupção tão alarmante, que a gente ouve até pessoas da mídia falando, vocês deveriam se preocupar com os bandidos e não com a corrupção. Força de expressão, como se estivesse falando algo tão inteligente, e você percebe que ele está enfiando goela abaixo essa situação de que corrupção não é bandidagem, né? Não é crime, não é você ser arrochado de todas as formas nos seus valores e no seu convívio social, uma boa conduta de convívio social. Então está muito escancarado, ele tem modelos para seguir, né, Lino? Na verdade, existe uma distorção muito grande, porque o professor coloca no programa, por exemplo, o ciclista. Né? Quando você vai tratar de um problema tão simples, né? Você está caminhando na calçada, você tem o direito de caminhar na calçada, e vem um ciclista que pode te atropelar e sem o menor cuidado em perceber que ele está infringindo uma lei, né, e está infringindo o direito do outro, porque ele não tem o direito de estar andando de bicicleta na calçada. O lugar dele é andar na rua. Daí ele pode até apelar, mas se eu for para a rua, eu posso ser atropelado? Não, mas pense você. Você vai para a calçada e a pessoa que está caminhando não pode ser atropelada? Então, essa distorção moral, ética, de como se comportar dentro do ambiente social, ela está ficando gigantesca, né? Muito grande, e a gente precisa se atentar para ela. E esse ciclista, ele vai reivindicar o quê? Os direitos individuais, novamente, né? E as pessoas não percebem que se todo mundo reivindicar direitos individuais, vai haver o quê? Vai haver conflitos, porque uma vai se interpor para os direitos individuais do outro, e para quem interessa esse conflito. Exatamente. As pessoas estão totalmente alienadas, e nós estamos vivendo esse estado de coisas por causa disso. Por causa dessa alienação do que seja moral, do que seja ética. Porque essa situação atual está insuportável. E só não percebe essa situação insuportável quem foi alienado sobre o que seja moral e sobre o que seja ética. E essa pessoa alienada, muitas vezes ela pode, como ele coloca no programa, querer defender valores individuais. E por que o professor fala que quando você está discutindo ética, os valores individuais não entram? Existem dois tipos de valores, os valores sentimentais e os matemáticos. Quando a gente fala de valores sentimentais, que é o que normalmente a pessoa apresenta, né, porque ela não vai emitir o esforço de buscar um valor, um resultado de um conhecimento que gera um valor matemático, o valor sentimental, como é que ele se dá? Eu experimento uma determinada fruta e gosto dessa fruta. Então eu acho que essa fruta é boa. Aí eu ofereço para uma outra pessoa que também experimenta essa fruta e essa pessoa acha que não é boa. Então para mim ela tem um valor bom, para o outro ela tem um valor de ruim. Então, quando a gente fala de valor sentimental, a gente não vai dizer assim, os valores sentimentais são sempre diferentes. A gente não vai dizer isso, porque outra pessoa pode experimentar essa mesma fruta e dizer que também é bom. Mas a gente vai dizer que os valores sentimentais, ou os valores individuais, sentimentais, eles são pessoais. Quando a gente fala de um valor que ele é matemático, ele é um valor exato. Então, no programa Reflexão sobre a Vida, o professor ele desencadeia um raciocínio e ele define o eu, ele tem o valor de 1. O valor exato, você fazendo os cálculos, você raciocinando, você chega ao mesmo resultado. Então, se eu afirmo assim, hoje aqui nesse grupo de estudo, nós estamos utilizando 10 cadeiras,
qualquer um que verifique, não tem como me dizer assim, não, olha, não, tem 9,5, não tem 9,5, tem 11. Não tem, vai chegar no mesmo resultado que é esse valor exato. Então essa é a diferença. Agora, quando a gente fala de ética, a gente está falando da relação do indivíduo com a sociedade, né? Da relação do indivíduo com a sociedade como um todo. Por isso que o professor coloca no programa que não cabe a discussão dos valores individuais, porque daí você está falando do que a pessoa acha. Eu acho isso, eu acho aquilo. E ela, muitas vezes, ela acha até que ela deve fazer caridade. Então, eu trabalho no centro ali de Sorocaba, na rua São Bento. E tem pessoas que acham que devem fazer caridade. E vão fazer caridade para os moradores de rua lá do centro. O centro de Sorocaba, que já foi um lugar visitado por toda a sociedade, relações sociais intensas, hoje em dia, qualquer pessoa evita frequentar o centro, porque o centro é sujo, o centro hoje em dia ele é imundo, ele cheira mal, ele fede o centro de Sorocaba. E essas pessoas, partindo desses valores pessoais, o que elas fazem desses valores pessoais, desses valores individuais? Ela acha que ela deve fazer caridade e ela não considera a consequência disso para a sociedade. Então ela vai no começo da noite e ela oferece lanche, ela distribui marmitex, ela distribui sopa, você passa cobertor, isso. Então você passa no centro, tem vários lugares em que você tem cobertor, colchão, tudo dobradinho, socadinho nos vãos, porque eles passaram a morar. Então durante o dia eles estão lá pedindo coisas, emporcalhando as relações sociais que poderiam ser boas ali. E durante a noite, aí eles são alimentados por essas pessoas que fazem caridade, que entendem que estão fazendo caridade, e aí eles defecam ali mesmo, aí eles urinam ali mesmo, e o centro de Sorocaba hoje está simplesmente um nojo, né? Então essas pessoas, elas seguiam por esses valores sentimentais, e ela está na inconsciência de que ela está destruindo a possibilidade de boas relações no centro de Sorocaba. Então você poderia dizer assim, não, mas ela é contra a sociedade, ela é contra a economia política, ela é contra tudo isso, e ela quer destruir essa sociedade, ela quer acabar com isso daqui, ela quer instalar um comunismo aqui. Não. O que a gente observa, a pessoa está numa inconsciência total. Dentro dessa inconsciência, ela atende aos interesses daqueles que querem instalar um comunismo aqui. Daí a importância, desde o primeiro programa, que o professor coloca, a importância em se definir o que é ética, definição dos conceitos. Ética, liberdade, caridade, raciocínio, tudo isso são coisas que a gente repete, sem ter uma definição precisa.